Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem conectar as suas automações do N2N numa interface web utilizando a Lovable, que é uma ferramenta para criar sites e aplicativos usando AI. Mas antes, não esqueçam de deixar seu like e, como sempre, se inscrever no canal para nos apoiar, beleza? Então, bora comigo. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui o conceito da arquitetura, de como conectar uma coisa na outra e como vai ficar a aplicação final, tá? Vou mostrar uma demo que eu fiz e depois vou criar uma com vocês do zero aqui, tá bom? Então a gente vai ter aqui uma automação no N2N, certo? Que ela vai basicamente, um webhook, ela vai receber então um post no endpoint aqui do N2N, que vai receber algumas informações. No caso aqui eu vou criar um formulário para captura de leads, com nome, e-mail, telefone e a empresa da pessoa, beleza? O formulário eu vou usar o Lovable para criar com IA. O N2N vai receber essas informações do Lovable, da interface de leads aqui do form, através de um webhook, certo? Esse webhook ele vai cadastrar essas informações num banco de dados usando o Supabase, beleza? E depois que ele cadastrou essas informações, ele vai enviar um e-mail informando que chegou um novo lead com as informações do lead, que seria o nome, e-mail, telefone e empresa. Beleza? Então essa aqui é a lógica de como vai funcionar aqui nossa integração com o N2N e o Lovable, beleza? Primeiramente aqui então eu vou mostrar uma demo que eu fiz. Então aqui eu criei essa página aqui com o Lovable, tá? Basicamente é um formulário que ele recebe aqui o nome, o e-mail, a empresa e o telefone, como falei anteriormente, né? E aqui eu pedi para ele criar alguns copies, tá? Usando a Podify como exemplo, tá? Então aqui basicamente eu vou enviar isso aqui, ele vai receber essa informação aqui no meu N2N, nessa automação aqui que eu vou mostrar daqui a pouco como é que ela é feita, tá bom? E ele vai gravar isso aqui no Supabase. Então se eu vier aqui, ele valida aqui se os campos estão preenchidos, certo? Então ele valida se os campos estão preenchidos aqui, se o nome está preenchido e tal, e faz algumas validações básicas de e-mail, se o e-mail pelo menos é válido, né? O formato do e-mail se tem algum arroba, etc. E se aqui o número de telefone no máximo 11 dígitos, tá bom? Opa. Beleza? Então isso aqui tá inválido porque não pode ter assento, provavelmente. É isso mesmo. Beleza. Então aqui eu vou mandar ele cadastrar esse lead. Então ele vai submeter para a minha automação, aqui ó. Beleza? Ele foi com sucesso. E aí se eu vim aqui no meu N2N, no meu banco de dados aqui, ele deveria cadastrar aqui. Beleza, cadastrou. Então cadastrou aqui o João. O ID aqui está em 19 porque eu já fiz alguns outros testes anteriormente. Então aqui está João, né? O e-mail, a companhia, o telefone e a data que ele foi criado. Beleza? Então esse seria o fluxo de ponta a ponta, tá? Então, aí se eu vim aqui nas execuções também, ó, nas execuções aqui do meu fluxo, tá vendo? Ele executou aqui o último fluxo com sucesso aqui. Então se eu vir aqui, eu pegar aqui, ó, tá vendo? Veio as informações que eu cadastrei lá. Então, eu usei o N2N como meu back-end, né? Então ele recebe uma informação de webhook, cadastra no banco de dados e envia e-mail. Então se eu vim aqui no e-mail também, eu vou dar um refresh aqui no e-mail, você vai ver que ele mandou um e-mail aqui, olha lá, recebeu aqui, eu mandei com o meu e-mail pessoal, né? Para o e-mail da Podify, então aqui recebeu a informação de contato, novo lead, João da Silva, joão@gmail, Podify e o telefone. Beleza? Então aqui, isso aqui é o funcionamento da aplicação. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz isso aqui, tá? Então, primeiramente, a gente precisa criar a nossa automação aqui no N2N, certo? Então, o que eu usei aqui? Aqui eu usei um webhook, perfeito? Então, aqui tem o nosso webhook aqui. Então, eu coloquei aqui um webhook, tá? O nó aqui de webhook. No webhook aqui, quando você cria ele vai vir já com uma URL. Então, essa URL aqui, ele vai pegar a URL do seu N2N, onde ele está hospedado, e vai colocar aqui o webhook barra um nome que você quer dar aqui para esse endpoint. Então ele tem um URL de teste e URL de produção, tá? Na URL de teste ele põe teste aqui no final e na URL de produção ele tira o teste. Aqui o método vai ser o post, porque eu estou mandando uma informação para cadastrar, então o método é post, né? Para cadastro de informações. Eu coloquei como lead aqui no path, então eu posso colocar qualquer nome, tá? Ele vem com um código aqui padrão, mas você pode colocar qualquer coisa. Você coloca também não. Teste 1, 2, 3, ele vai colocar aqui também no teste 1, 2, 3, que seria o nome do meu endpoint do qual o formulário vai chamar, tá? Aqui no caso eu deixei lead mesmo. A autenticação eu posso colocar se eu quiser. Aqui eu não estou colocando nenhuma autenticação, mas em ambientes produtivos o ideal é que você coloque uma autenticação para
se fizer sentido, né? Para que você restrinja as chamadas só para aquela aplicação ou para aquele determinado pessoa que está chamando, tá bom? Aqui eu vou colocar só para ele só retornar quando terminar o fluxo, né? Então ele vai retornar depois que ele terminar a execução do fluxo do N2N, e a resposta aqui não vai retornar nada como resposta no corpo da mensagem, mas ele vai retornar com sucesso. E aqui eu estou colocando essa opção de cores, que é basicamente o seguinte, como eu tenho um endpoint com o meu domínio aqui, e eu vou estar chamando de um outro domínio, no caso do Lovable, eu preciso que ele aceite chamadas de qualquer tipo de origem. Então aqui eu ponho um asterisco para falar para ele, ó, não importa a origem que está chamando esse endpoint, eu vou aceitar essa chamada, tá? Se eu não tivesse colocado isso, eu teria que ter o mesmo domínio que eu estou usando aqui, teria que ser o mesmo domínio lá na minha aplicação no form, tá? Como eu estou usando o Lovable lá na camada de teste, eu estou usando o próprio DNS dele, então eu tenho que permitir que as duas aplicações conversem entre si com domínios diferentes, tá bom? Mas se for o mesmo domínio, se você estiver usando o mesmo domínio, você não precisaria colocar essa configuração, beleza? E outra coisa também importante é que você precisa que o seu N2N esteja exposto para a internet, tá? Então, se você estiver rodando em local, isso aqui não vai funcionar, né? Esse endpoint aqui, como uma aplicação vai chamar ele, então você precisa que o seu N2N, de fato, tenha acesso à internet para que outras aplicações chamem ele, tá bom? Beleza? Então, uma vez que eu coloquei aqui o webhook, que vai receber as informações, eu posso vir aqui e adicionar o meu nó do Supabase. Então, se eu vir aqui e colocar Supabase, adicionar esse nó aqui do Supabase, beleza? Ele vai me adicionar este nó aqui do Supabase. Aqui neste nó, eu tenho algumas configurações. Primeiro, eu vou ter que ter uma configuração de conta, né? Então, como é que eu configuro isso? Então, você pode, primeiramente, né? Deixa eu voltar aqui. Você vem aqui no seu N2N, você pode criar aqui uma nova credencial, perfeito? E aí você vai adicionar aqui o Supabase. No Supabase, você vai ter que pegar algumas configurações lá na sua conta. Então, você tem que pegar o host do seu Supabase e qual que é a sua chave secreta aqui, tá? Para fazer isso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no seu Supabase, você vai criar um projeto novo, então você vai criar um new project aqui. Eu não vou criar de novo porque eu já criei um de teste, mas você vai ter que criar um projeto novo, beleza? Uma vez que você criou um projeto novo, você vai clicar nele. No caso aqui, o meu chama N8N Test, certo? Eu vou vir aqui em Project Settings. E aí, aqui em Project Settings, eu vou vir em Data API. Data API, aí você vai ter aqui as informações para cadastrar lá no N8N. Aqui seria a URL do seu projeto, que é essa aqui, então você pode copiar aqui, voltar aqui no seu N8N e colar ela aqui, beleza? E essa informação aqui, você vai conseguir ela aqui. Você clica aqui, Go to API Keys, e aqui você tem, tá vendo, o seu secret. Você vai pedir para ele mostrar aqui, copiar, e aí uma vez que você copiou, você vem e cola aqui. Colou, salvou, já vai estar pronto para você utilizar nos seus workflows, beleza? Então aqui é isso. Então aqui eu configurei. Aí eu configurei isso, eu preciso agora criar as tabelas, certo? Então eu vim aqui em Databases, aqui no menu, tá? Aqui eu já criei uma tabela, mas eu vou mostrar como criar uma nova aqui. Você vai aqui em Tables e vai dar aqui um New Table. Quando você der um New Table, aqui você vai colocar o nome da sua tabela e aqui os campos da sua tabela, perfeito? Vou mostrar aqui como ficou a minha de exemplo. Então eu criei uma tabela chamada Leads e aqui nessa tabela Leads eu coloquei aqui o nome Leads, né? Aqui eu coloquei os campos. Então, o campo ID já é um campo padrão, default, né? Então, ele é um alfanumérico, né? Então, ele é um inteiro aqui. Aí, eu coloquei os outros campos aqui, que é o nome, e-mail, empresa, telefone e a data de criação, que ele também vem automático. Ele pega sempre a data de cadastro ali, certo? Que ele faz automático com essa função aqui. E aqui o tipo desses campos são todos varchar, que seria strings, né? Seriam valores em texto, né? Do tipo texto, né? E aqui todos eles são obrigatórios. Se eu quisesse que algum fosse não obrigatório, digamos assim, eu posso vir aqui, tá vendo, colocar is nullable, que ele permitiria que ele fosse nulo, digamos assim, né? Ou uma string vazia, né? Beleza? Feito isso aqui, criei meus campos, salvei. Aí ele vai pedir para habilitar esse nível de segurança aqui de linha. Por quê? Porque ele não permite que qualquer pessoa faça uma operação de inserção, modificação, etc., no seu banco de dados. Então, você vai precisar permitir que isso seja feito para tais usuários. No nosso caso, eu tenho que permitir para que aquela nossa chave possa fazer operações de inserção, leitura, etc. aqui, tá? Como é que eu faço isso? Você vai deixar isso aqui habilitado. Deixa isso aqui habilitado, aí você vai vir aqui, ó, em policies, tá vendo? Você vai aqui em policies.
Aqui eu já criei uma. Aqui você vai ter as suas tabelas, você vai escolher a tabela que você quer aplicar a policy, no caso aqui é leads. Eu vou criar uma policy nova nesse caso. E aí quando você for criar uma policy nova, ele vai abrir aqui essa abinha aqui, tá? Então aqui tem uma série de coisas aqui. Como é que você configura isso? Para fazer a inserção. Então eu vou abrir aqui o meu, editar o meu. Tá vendo? Basicamente ele já vai vir com essas opções aqui, tá? Aqui embaixo, isso aqui você não mexe. Aqui você vai colocar o nome da policy, no caso aqui eu coloquei leads insert, certo? Qual é a tabela? No caso a tabela de leads. E qual que o comando que você quer que executar. No caso aqui eu vou só fazer um insert, que é inserir. Então, isso aqui já vai vir já por definição. Ele configura para você, tá vendo? Você coloca aqui, ó, é aqui que eu estou editando, mas conforme você for cadastrando lá, ele vai alterando aqui. Se for inserção, ele vai colocar para você permitir inserção. Se for update, ele vai deixar fazer update, certo? Ou você deixa fazer todos, beleza? No caso aqui eu quero só que ele permita fazer inserção. E quem que permite fazer isso? No caso aquele service role. Lembra aquele service role que a gente pegou lá? Aquele service role secret é aquela chave que eu tenho que permitir ela acessar aqui para fazer operações de escrita. No caso aqui é service role, mas se fosse alguma outra, eu iria escolher outra opção aqui. No nosso caso, para o N8N conseguir fazer isso, eu deixo o service role habilitado e aqui ele já vai configurar para mim, também isso aqui já põe automático. E aqui a única coisa que você tem que fazer é você colocar esse true aqui entre esses parênteses aqui, tá? O if check true, para que ele permita que essa permissão passe quando for a nossa chave chamando, beleza? Então, bem simples, não tem muito segredo, tá? Configurou, uma vez que você fez isso, já vai estar pronto para receber os dados. Aqui, você pode vir aqui no Table Editor, que aqui vai aparecer aqui a sua tabela, você pode aqui, né, adicionar outras tabs aqui e tal, mas aqui no caso você vai escolher a sua tabela aqui do lado, eu só tenho uma tabela, então só aparece leads, ele vai abrir aqui, e aqui eu consigo olhar as minhas informações que eu cadastrei, tá? Beleza? Uma vez feito isso, eu posso voltar para cá, e aqui no meu N2N, eu vou selecionar lá a conta que a gente configurou, e aqui o recurso vai ser o recurso de linha, e eu vou criar uma nova linha. Então aqui eu tenho várias operações, tá vendo? Delete, get, então eu posso deletar, consultar, atualizar, então update, etc e tal. No meu caso, é o create, tá? Então eu vou criar uma nova linha na tabela de leads que eu criei lá, certo? E aqui eu vou definir as colunas, qual o mapeamento de colunas, porque, lembra, o meu webhook, ele vai mandar informações lá certinho, lá em formato de JSON, nome, e-mail, telefone, etc. E aí eu vou mapear para a minha tabela de leads qual coluna vai receber qual valor, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Eu vou editar esse cara aqui e eu vou colocar as informações como elas vão vir no webhook, tá? Como elas veio dinâmica ali, eu posso colocar aqui, salvar. Esse dado aqui está pinado, tá? Então, ele está pinado, então ele está fixo. Então, ele está mocado, que a gente fala, né? Então, se eu vir aqui agora, ó, ele vai aparecer os dados lá. Isso aqui, eu estou simulando como se eu estivesse recebendo as informações do webhook através do formulário, tá? Então, aqui, João, e-mail, empresa, telefone. Então, aqui eu coloco nome, tabela leads, o campo name vai mapear para o nome aqui, name. O campo e-mail para e-mail. Então, também tem JSON, body, e-mail. Aqui, ó, o formato é o JSON.body, que é essa propriedade, e dentro dela tem nome, e-mail e company. Então, eu mapei isso para cada um dos campos da minha tabela que eu preciso preencher. Lembrando que o ID e o create date lá não precisa ser preenchido porque eles já vão ser preenchidos automaticamente. O ID é um alfanumérico e a data de criação eu já estou puxando automaticamente com a data do dia e hora que aquele lead entrou na tabela, tá bom? Então aqui eu só ponho mesmo os campos variável que eu vou receber, beleza? Então é o nome, e-mail, company, né, que é a empresa, e o telefone. Perfeito? Então aqui eu tenho isso aqui. Uma vez que ele cadastrou isso, eu vou pegar essa informação e passar aqui para o meu nó do Gmail. Então, lembrando aqui só, voltando aqui, nó do Gmail, digito aqui Gmail, adiciono o nó, ligo ele aqui. Não tem segredo também, tá? Então, vem aqui, e aqui eu tenho minha conta, obviamente, configurada lá no Google, né? No console do Google, você precisa configurar sua conta também, seguindo as mesmas premissas de configuração de credencial que eu fiz, que eu mostrei ali no Supabase. Feito isso, eu vou ter aqui um recurso de mensagem, então eu vou mandar uma mensagem. A operação é de envio, né? Não é reply, não é para deletar nada de envio, send. O destinatário, eu estou colocando fixo aqui nesse caso, que é roger@podify.com, que é o e-mail do Podify. O assunto é um novo lead, que ele chegou lá, e o tipo texto. No tipo texto eu coloquei isso aqui, informações de contato, e eu coloquei aqui
o nome, e-mail, empresa, telefone, e eu pego as informações da resposta do Supabase. No caso aqui ele não tem nada porque eu não rodei aqui, né? Mas ele viria nesse formato aqui, jason.nome, jason.email, jason.company, jason.phone, beleza? E aqui ele vai ficar com as informações como seriam, tá? Uma vez que ele fez isso, aí ele vai enviar o e-mail e vai retornar sucesso para o webhook, beleza? Então essa aqui seria a configuração de automação do seu N8N para receber informações, cadastrar no banco de dados do Supabase e depois enviar e-mail avisando que você recebeu um lead novo, tá? Agora, como é que a gente cria a nossa interface, né? Que é a parte aqui do Lovable, né? Então eu vim aqui no Lovable. Então o Lovable ele é uma aplicação, é um aplicativo aqui que você consegue criar sites e aplicações usando IA com prompts. Para quem quer saber mais detalhes sobre como criar aplicações com prompts, eu fiz um vídeo sobre isso, como criar aplicações usando Vibe Code. Eu vou deixar o card aqui em cima. Ali eu explico passo a passo o que é o Vibe Code, como é que você pode utilizar para iniciante mesmo, tá? E aí você pode se aprofundar melhor ali em como criar aplicações web ou sites usando IA através de prompts, tá? Beleza? Então aqui no nosso Lovable, eu preciso digitar aqui basicamente o que eu quero para ele. Então, é um prompt de fato. Então, eu preciso falar assim, eu quero que você crie um site com essas informações, com esses textos, etc. Ele entende português, pode colocar em português, mas o ideal é que você faça em inglês para ele interpretar melhor, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou pedir para o Claude criar meus prompts. Como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, o próprio Lovable, no blog deles, eles têm esse carinha aqui, que é a Bíblia do Prompt pro Lovable. Então, aqui são vários guidelines de como você precisa criar um prompt para que ele entenda da melhor maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link aqui, aí eu vou no meu Cloud, que é o cloud.ai, para quem aí nunca usou, e eu vou falar para ele o seguinte, eu vou colocar esse prompt para ele aqui, que é o seguinte, eu falo, salve esse prompt Bible aqui, do Lovable, e eu quero que você use isso para criar um prompt muito detalhado, para criar aplicações web usando o Lovable Tool, que eu vou especificar para você. E aqui eu mandei o link para ele ler aquilo lá. Então aqui eu peço para ele ler. Então aqui ele vai começar a interpretar aquele link. Ele vai acessar o link, vai interpretar e vai criar isso aqui como um padrão para que eu consiga criar aplicações dando instruções para ele, tá? Então aqui ele começa vendo a criar uma especificação de como criar esses prompts usando aquele link lá de guide da própria Lovable. Isso aqui é legal porque te ajuda a criar um prompt de fato seguindo as diretrizes e você gastando menos créditos no Lovable. Vou falar daqui a pouco, o Lovable ele tem uma camada gratuita, mas se você quiser usar ele com mais frequência, você vai ter que assinar. Então, para você usar o mínimo de prompts possíveis, né, e economizar com seus créditos, o ideal é que você já faça um prompt bem detalhado para que não tenha muitas alterações ao longo da construção ali do seu site ou da sua aplicação, tá? Esperar ele terminar aqui, e aí eu já vou pedir para ele criar, vou dar um outro prompt para ele, pedindo para ele criar o prompt com as especificações que eu quero para desenvolver aquele formulário de captação de lead. Beleza, ele terminou aqui, beleza, ele já criou toda a especificação aqui, tá vendo? Pode ver aqui depois os detalhes, mas agora ele já sabe como criar um prompt especificamente para o Lovable. Então eu vou vir aqui agora e colocar esse prompt aqui para ele, Eu estou falando aqui para ele que eu quero que ele crie um prompt para mim, para construir uma aplicação web, para gerar leads. O prompt deve ter os seguintes campos, né? Nome, e-mail, company, phone. Todos os campos são obrigatórios. Eu quero que ele valide o formato de e-mail e o telefone deve ter no máximo 12 dígitos. O formulário deve fazer um post das informações para o webhook seguinte, e é aquele webhook do N2N, então ele já vai fazer a integração do webhook do N2N com o formulário. E eu pedi para ele usar um design limpo, moderno e com um bom título e copy para capturar leads para uma empresa chamada Spotify, que transforma texto em vídeo. Beleza? É isso, basicamente é isso. Então aqui, criou meu prompt aqui do lado. Aqui ele põe os detalhes, né, do prompt. Beleza? O webhook aqui, que ele especificou. E aqui, esse é o prompt, tá vendo? Ele criou todo o prompt para mim, tá vendo? Então, esse carinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui,
Vou copiar, copio aqui. Aí eu vou vir aqui no Lovable e vou colar esse cara aqui. Uma vez que eu colei esse cara aqui, aí eu vou pedir para o Lovable criar a aplicação. Aí agora o Lovable vai começar a desenvolver essa aplicação seguindo as especificações que o Cloud criou para mim, em cima do que eu pedi para ele e usando o guideline da própria Lovable para criar o melhor prompt possível. Então aqui ele vai começar a criar, então tá começando a criar aqui, tá vendo? Os arquivos e tal. E aí ele demora alguns minutinhos aqui, e aí quando ele estiver pronto, vamos ver se ele vai conseguir entregar o que a gente pediu. Bom, ele terminou aqui, ó. Então ele criou aqui para mim a página, certo? Com aquele prompt. Aí ele criou aqui também com um copy aqui com o título que eu pedi, falando basicamente aqui da criação de vídeo e tal. Aqui tá Get Your Free Demo, então, olha lá, criou bonitinho aqui com o rodapé. E os campos que eu pedi. Então, se eu clicar nesse botão aqui, ele vem para cá abaixo, tá? Então, legal, já está linkando aqui já a landing page com o formulário. Então, aqui, obviamente, esses textos aqui, ele criou os copies aqui de acordo com o que ele achou melhor. Óbvio que você pode especificar isso ou pedir para alterar aqui nas iterações com ele, tá? Mas vamos ver se funciona aqui pra gente aqui, ó. Então, eu tenho aqui, eu limpei aqui o nosso banco de dados, não tem nada aqui, certo? Nossa tabela de leads. Aí, se eu vim aqui, vamos ver se ele... colocar dessa vez Maria, se ele cadastra lá. Maria, ó, já tá validando o e-mail. Inclusive, deixa eu ver se ele tá validando tudo aqui mesmo. Ele tá validando sim. Tá aqui, tá os campos são todos obrigatórios. Beleza, então Maria. Maria@gmail.com. Aqui Spotify também. E o número aqui. Beleza. Então aqui, teoricamente, eu tenho que clicar no botão aqui e ele deveria cadastrar lá a nossa tabela, certo? Vamos ver. Tá mandando, legal. Ó, foi, hein? Thank you, recebi aqui, tá, blá, blá, blá. E aqui eu posso submeter um novo. Se eu clicar aqui, opa, ele já zera aqui. Perfeito. Bom, nossa landing page está funcionando, aparentemente, tá? Então, se eu vim aqui no nosso N2N aqui, no nosso Supabase, na verdade, e eu der aqui um refresh. Ah lá, ele cadastrou. Maria@gmail, Spotify, telefone e a data. Perfeito. Então, tá funcionando perfeitamente a nossa integração aqui. Se eu vir aqui em Executions, ele executou aqui, minha última execução. Se eu clicar aqui, foi exatamente aquilo. Maria, Spotify, mandou certinho, tá vendo? E aí eu teria que ter recebido um e-mail, correto? Então vamos ver se eu recebi um e-mail. Vendo aqui, deixa eu atualizar aqui a caixa de e-mail. Olha lá, recebi, hein? Recebi aqui, Maria Spotify. Perfeito, hein? Funcionou perfeitamente nossa integração aqui com o Lovable. E aí, aqui eu posso fazer duas coisas, né? Ou eu posso mandar publicar, aí se eu mandar publicar aqui, ele vai publicar nessa URL aqui, tá vendo que eu falei para vocês lá, a questão das URLs são diferentes? É uma URL dele. Eu posso colocar aqui em Custom Domains, configurar o meu domínio, assim como eu posso fazer também lá no N2N, tá? Eu vou deixar aqui o deles, né, porque não tenho nenhum para configurar agora. Eu dou um Publish, para ele publicar e deixar isso disponível online, né, para todo mundo acessar. Aí publicou. Se eu copiar o link aqui, vir aqui e colar. Olha lá, ele abriu. Até com um efeitinho de fade aqui certinho, tá vendo? Aqui nossa landing page bonitinha. Perfeito? Então, cara, funcionou perfeito. Então, assim, a integração aqui funcionou tranquilamente. E obviamente você pode interar em cima disso aqui, alterar, etc. Mas para criar pequenos projetos aqui, ou até pegar, você pode exportar isso aqui também. Eu posso colocar isso aqui para quem é dev aí, eu conectar isso aqui com o GitHub, que é um repositório para salvar esses arquivos. Você pode depois, a partir dessa interface, pode melhorar ela no seu IDE preferida, ou modificar, colocar outras coisas. Você pode, mas o Lovable já te dá um bom ponto de partida e já consegue conectar você com o N2N ou direto com o Supabase, tá? Então aqui eu posso fazer isso aqui direto, eu posso conectar aqui no Supabase direto, então eu não precisaria do N2N necessariamente. Eu quis mostrar aqui que dá para conectar um workflow seu com o N2N, mas ele pode conectar direto para a Base e aí você consegue criar uma aplicação aqui inteiramente com ele, interagindo ali no banco de dados, uma aplicação simples, né, relativamente simples, né? Beleza? Então aqui a gente conseguiu ver como funciona o nosso fluxo. Isso aqui, então, nos dá a possibilidade de você pegar os seus workflows do N2N, colocar uma interface nele, ou né, construir ferramentas internas ali no seu dia a dia, e seus workflows do N2N, você pode vender eles como um SaaS, na verdade, porque se você construir só um workflow,
você vai ter um trabalho ali de manter, às vezes o cliente não vai conseguir entender como funciona, etc e tal, ao passo que se você tem um seu workflow já validado, funcionando, e coloca uma interface, você consegue vender aquilo para o mesmo workflow, né, por exemplo, workflow de geração de leads, para vários clientes diferentes e dando para eles acessar através de uma interface. Eu mostrei aqui uma interface simples, obviamente, mas você poderia construir uma interface para uma ferramenta interna ali para administrar, ou ele poderia controlar os leads dele através de uma ferramenta que você construiu com uma interface com o Lovable e conectando no end-to-end. Então, assim, dá um mundo de possibilidades para você trabalhar aqui com o end-to-end, mas o Lovable, beleza? E, de novo, se vocês quiserem mais detalhes sobre como funciona essa questão de vibe coding, criar aplicações a partir de prompt, etc., eu vou deixar aqui o card aqui do meu último vídeo que eu fiz, falando só sobre isso e em mais detalhes, tá bom? Bom, gente, valeu, obrigado pela sua audiência. Não deixe de deixar seu like aqui, se inscrever no canal. Até a próxima, valeu, tchau!